Olá, eu sou a professora Vanessa Castro e na nossa aula de português estudaremos os pronomes relativos. E o que são pronomes relativos? São palavras que têm uma função muito importante, que é a de evitar a repetição de termos. Quando fazemos uso de um pronome relativo, nós evitamos a repetição de alguma palavra ou expressão que já foi escrita anteriormente no nosso texto. Então, o uso dos pronomes relativos é super importante para manter a coesão do texto, para que o texto não fique recheado de palavras repetidas. Então, vamos conhecer os pronomes relativos? Nós temos os pronomes relativos invariáveis, que são aqueles que não mudam, que, quem e onde. E nós temos os pronomes variáveis, que se alteram de acordo com a concordância. O qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos e cujas. Definição. Pronome relativo é aquele que substitui um nome já mencionado, antecedente, com o qual se relaciona. Vamos a um exemplo para compreender melhor a função dos pronomes relativos? Observe as orações. Ganhei um aparelho de som de meu pai. O aparelho de som está com defeito. Nós temos duas orações. Observe que as duas estão corretas, mas elas apresentam um problema: a repetição das palavras aparelho de som. Então, para evitar esta repetição, nós podemos empregar um dos pronomes relativos. Vamos ver? Olha só como ficou. O aparelho de som que ganhei de meu pai está com defeito. Bem melhor, não é? Vamos falar agora sobre o emprego dos pronomes relativos. O pronome relativo que substitui nomes de pessoas, objetos, animais, coisas. Pode ser trocado na frase por o qual, a qual, os quais e as quais. Observem. Encontraram o escoteiro. O escoteiro se perdera na mata. Eu tenho duas orações completamente perfeitas, corretas, mas eu posso evitar a repetição da palavra escoteiro. Veja como. Encontraram o escoteiro que se perdera na mata. Observaram? Então, esta é a importância dos pronomes relativos. Pronome relativo quem refere-se apenas a pessoas e vem sempre precedido de preposição. Vocês lembram das preposições, não é? Caso não lembrem, observem. Estas são as preposições. Vejamos o exemplo. Esta é Miriam. Nunca me esqueço de Miriam. Então, para evitar a repetição do nome de Miriam, nós podemos utilizar o pronome relativo quem. Observem. Esta é Miriam, de quem nunca me esqueço. Esse de, lembrando que é uma preposição. Os pronomes relativos o qual, a qual, os quais e as quais podem ser empregados no lugar de que ou quem. Observem o exemplo. Encontraram o escoteiro. O escoteiro se perdera na mata. Para evitar a repetição de o escoteiro, nós podemos utilizar os pronomes relativos que, como vimos anteriormente, mas também podemos utilizar o qual. Observem. Encontraram o escoteiro, o qual se perdera na mata. Observem agora os pronomes relativos cujo, cuja, cujos e cujas. Estes pronomes exprimem a ideia de posse e fazem referência a um nome antecedente. Observem os exemplos. Vi o carro. A porta do carro foi amassada pelo caminhão. Eu posso evitar a repetição de o carro utilizando um destes pronomes. Vejamos. Vi o carro cuja porta foi amassada pelo caminhão. Observaram? O pronome relativo onde refere-se a um antecedente que indica lugar. Observem. Residia nesta cidade. A cidade está inundada. O lugar é a cidade.
Então, para evitar a repetição do lugar, nós vamos utilizar o pronome relativo onde. Fica da seguinte maneira: a cidade onde residia está inundada. Observaram a importância dos pronomes relativos? Vejamos mais alguns exemplos. Resolvi um problema sério. O problema foi criado por mim mesmo. Para evitar a repetição da palavra problema, eu vou utilizar o pronome relativo que, e ficará da seguinte maneira: resolvi um problema sério que eu mesmo criei. Vamos ver agora o último exemplo? Não encontrei o diretor. Precisava falar com o diretor. Observem que a palavra diretor foi repetida. Nós vamos juntar essas duas orações, evitando essa repetição. Ficará da seguinte forma: não encontrei o diretor com quem precisava falar. Observem aí que o quem está acompanhado de uma preposição, no caso com. Espero que todos tenham compreendido. Caso seja necessário, assista ao vídeo uma outra vez, ok? Vocês irão agora abrir o livro de português na página 82, irão fazer a leitura do conteúdo que eu acabei de explicar, está exposto no livro, vocês irão fazer a leitura deste conteúdo. Após a leitura, vocês irão passar para a página 84, copiar e responder as questões 1, 2, 3 e 4, ok? Bons estudos e até a próxima aula!